Lei número 2.578, de 20 de abril de 2012, publicada no Diário Oficial número 3.612, dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins e adota outras providências. O governador do Estado do Tocantins faça saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. A presente lei regula o ingresso na corporação, a relação jurídica funcional, os direitos, as obrigações, a ética e as prerrogativas dos policiais e bombeiros militares do Estado do Tocantins. Artigo 2º. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são instituições permanentes, reserva do Exército Brasileiro, diretamente subordinadas ao governador do Estado. Artigo 3º. Compete em todo o território tocantinense, inciso 1, a Polícia Militar, o exército da Polícia Ostensiva e a preservação da ordem pública. Inciso 2. Ao Corpo de Bombeiros Militar, as atribuições previstas em lei específicas e as ações de defesa civil. Artigo 4º. Os militares, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrência das leis vigentes, constituem categoria de agente público estadual denominado militar na conformidade do artigo 42 da Constituição Federal. Parágrafo único. Os militares estaduais encontram-se em uma das seguintes situações. Inciso 1. Na ativa, a linha A, militares estaduais de carreira, a linha B, integrantes da reserva remunerada quando convocados. Inciso 2. Na inatividade, a linha A, reserva remunerada quando recebam proventos do Estado, sujeitos à prestação de serviços na ativa, mediante aceitação voluntária após convocação. A linha B, reformados quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estejam dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continuam a receber proventos do Estado. Artigo 5º. O serviço policial militar consiste no exercício de atividades inerentes à Polícia Militar e compreende todos os encargos relacionados ao policiamento ostensivo e à manutenção da ordem pública. Artigo 6º. O serviço bombeiro militar consiste no exercício de atividades destinadas a preservar a ordem pública, consubstanciada em ações de tranquilidade, salubridade e paz social do Estado. Artigo 7º. A carreira militar estadual é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades das instituições militares estaduais, na conformidade do artigo 117 da Constituição Estadual e da legislação pertinente. Parágrafo único. A carreira militar estadual é privativa do pessoal da ativa. Artigo 8º. São equivalentes as expressões: inciso 1, na ativa, inciso 2, da ativa em serviço ativo, inciso 3, em serviço na ativa, inciso 4, em serviço, inciso 5, em atividade, inciso 6, em atividade militar estadual conferida ao militar no desempenho de: a linha A, cargo, a linha B, comissão, a linha C, incumbência ou missão, a linha D, serviço ou atividade considerada de natureza militar. Parágrafo único. É de natureza militar e considerada integrante dos quadros de organização da corporação a função ou cargo para qual o interesse público e a conveniência administrativa
recomendem a nomeação de militar do Estado. Artigo 9º. A situação jurídica dos militares estaduais é definida pelos dispositivos constitucionais aplicáveis por esta lei e pela legislação que lhes outorguem direitos e prerrogativas e imponham deveres e obrigações. Artigo 10. Para os efeitos desta lei, adota-se as seguintes conceituações. Inciso 1. Comandante é o título genérico dado ao militar estadual correspondente ao do diretor, chefe ou outra denominação que venha a ter aquele que, investido de autoridade decorrente de leis e regulamentos, for responsável pela administração, emprego, instrução e disciplina de uma organização militar, OM. Inciso 2. Missão, tarefa ou atividades. É o dever advindo de uma ordem específica de comando, direção ou chefia. Inciso 3. Corporação. É a denominação dada nesta lei à Polícia Militar do Estado do Tocantins, PMTO, e ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, CBMTO. Inciso 4. Organização Militar, OM. É a denominação dada à Unidade Policial Militar, UPM, e à Unidade de Bombeiro Militar, UBM, administrativa ou operacional da corporação, incluída suas subunidades. Inciso 5. Sede. É todo o território do município no qual se localizem as instalações administrativas de uma OM. Inciso 6. Serviço ativo. É a situação do militar capacitado legalmente para o exercício de cargo, comissão, função ou encargo militar. Inciso 7. Efetivo serviço. É o efetivo desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência, serviço, atividade, função de natureza ou de interesse militar, previsto em leis ou outros dispositivos legais. Inciso 8. Comissão, encargo e incumbência. É o exercício das atribuições que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza das obrigações, não são catalogadas como posições titulares nos quadros de organização e distribuições de efetivo, QOD, da corporação. Inciso 9. Função militar. É o exercício das atribuições inerentes ao cargo, comissão, encargo ou incumbência. Inciso 10. Adição. É o ato administrativo que vincula o militar a uma OM, sem integrá-lo ao seu efetivo, ficando subordinado ao comando desta para outros fins. Inciso 11. Inclusão ou nomeação. É o ato administrativo pela qual o candidato habilitado em concurso público específico é admitido na corporação. Inciso 12. Declaração. É o ato administrativo pela qual o cadete é elevado a aspirante a oficial após conclusão com aproveitamento do respectivo curso de formação. Inciso 13. Movimentação. É a denominação genérica do ato administrativo que implica uma das seguintes situações. A linha A. Classificação. É a modalidade de movimentação que lota o militar em uma OM em decorrência de promoção, reversão, término de licença, conclusão ou interrupção de curso. A linha B. Transferência. É a modalidade de movimentação com ânimos de definitividade de uma para outra OM ou no âmbito de uma OM de uma para outra fração, destacada ou não, e pode ser feita por necessidade do serviço ou a bem da disciplina ou ainda por interesse próprio a requerimento do interessado. A linha C. Nomeação. É a modalidade de movimentação
fora do âmbito da OM, em que a função, comissão, encargo e incumbência a ser ocupada pelo militar é nela especificado. A linha D. Designação. É a modalidade de movimentação do militar para realizar curso ou estágio ou exercer função específica no âmbito da OM. Inciso 14. Almanaque. Documento que contém a escala hierárquica constituída por militares da ativa de um determinado posto ou graduação de um quadro, posicionados em ordem decrescente de antiguidade e numerados de 1 até o limite de vagas estabelecida por lei de fixação do efetivo. Inciso 15. Excedente. Situação especial e transitória a que automaticamente passa o militar da ativa quando, sendo o mais moderno da respectiva escala hierárquica, ultrapasse o efetivo de seu quadro em virtude de promoção de outro militar mais antigo em ressarcimento de preterição ou ainda outro caso previsto em lei. Inciso 16. Licenciamento. O pedido de exoneração das praças. Inciso 17. Trânsito. É o período de afastamento temporário do serviço concedido ao militar cuja movimentação implique obrigatoriamente mudança de município. Destina-se aos preparativos decorrentes da mudança. Capítulo 2. Do ingresso na corporação. Artigo 11. O ingresso na corporação depende da aprovação em concurso público de prova ou de provas e títulos, com a aplicação de exame de conhecimento e habilidades, exames de capacidade física, avaliação de saúde e psicológica e exame toxicológico na forma prevista nesta lei e no correspondente edital, exigindo-se ainda do candidato, inciso 1, a nacionalidade brasileira, inciso 2, idade mínima de 18 anos no ato da inclusão, inciso 3, idade máxima no ato da inscrição do concurso público de 32 anos, inciso 4, altura mínima de 1,63 se do sexo masculino e 1,60 se do sexo feminino. Inciso 5. Conclusão de ensino médio para praças e graduação em nível superior para oficiais na conformidade do respectivo edital. Inciso 6. Idoneidade moral comprovada mediante a apresentação de certidões policial e judicial na forma prevista em edital. Inciso 7. Comprovação negativa de sentença condenatória transitada em julgado em âmbito penal, penal militar e eleitoral. Inciso 8. Está em dia com as obrigações eleitorais. Inciso 9. Se do sexo masculino, está em dia com as obrigações do serviço militar. Inciso 10. Pleno exercício dos direitos políticos. Inciso 11. Está compatibilizado para nova investidura em cargo público. Inciso 2. Não ser ex-aluno ou ex-agente público, civil ou militar, desligado, demitido ou exonerado por incompatibilidade ou motivo disciplinar. Inciso 13. Procedimento irrepreensível e idoneidade moral ilibada, avaliados segundo as normas baixadas pelo Comandante-Geral da Corporação. Inciso 14. Carteira Nacional de Habilitação, CNH, permissão válida para dirigir ou comprovante de aprovação junto ao Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, no mínimo na categoria B. Parágrafo 1º. O exame de conhecimentos e habilidades de caráter eliminatório e classificatório é aplicado por meio de provas objetivas, discursivas, orais, práticas ou práticas orais, na forma desta lei e do correspondente edital. Parágrafo 2º.
O exame de capacidade física de caráter eliminatório consiste em exercícios variados por sexo, estabelecido no edital do concurso, que permitam avaliar a capacidade de realização de esforços e a resistência à fadiga física dos candidatos. Parágrafo 3º. A avaliação de saúde de caráter eliminatório consiste em exames médicos, testes clínicos e exames laboratoriais estabelecidos no edital do concurso, à custa do candidato. Parágrafo 4º. A avaliação psicológica, inciso 1, de caráter eliminatório, consiste em avaliação objetiva e padronizada das características cognitivas e de personalidade dos candidatos, mediante emprego de técnicas científicas, admitindo-se testes de personalidade, de inteligência, inventários e questionários, na conformidade do edital do concurso. Inciso 2. É destinada a identificar os traços de personalidade incompatíveis com os critérios de inclusão na corporação, fundados nas exigências funcionais e comportamentais do cargo a ser ocupado. Parágrafo 5º. O exame toxicológico estabelecido no caput deste artigo é de caráter confidencial e realizado às custas do candidato. Parágrafo 6º. Para os efeitos do parágrafo 4º deste artigo, são considerados traços de personalidade incompatíveis para inclusão na corporação, inciso 1, descontrole emocional, inciso 2, descontrole da agressividade, inciso 3, descontrole da impulsividade. Inciso 4. Alterações acentuadas da afetividade. Inciso 5. Oposicionismo às normas sociais e figuras de autoridade. Inciso 6. Dificuldade acentuada para estabelecer contato interpessoal. Inciso 7. Funcionamento intelectual abaixo da média, associado a prejuízo no comportamento adaptativo e desempenho deficitário de acordo com idade e grupamento social. Inciso 8. Distúrbio acentuado da energia vital de forma a comprometer a capacidade para ação com depressão ou elação acentuada. Parágrafo 7º. Após o ingresso, o militar é submetido a curso de formação ou habilitação específico. Parágrafo 8º. O militar reprovado no curso de que trata o parágrafo 7º deste artigo é exonerado da corporação ou reconduzido ao posto ou graduação anterior. Parágrafo 9º. A exoneração ou recondução prevista no parágrafo anterior é precedida de sindicância instaurada para apurar os fatos que ensejaram a reprovação, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 10. As vagas para ingresso na corporação destinadas ao sexo feminino são limitadas a 10% do total disponibilizado no concurso público. Parágrafo 11. O disposto nos incisos 3 e 4 do caput deste artigo não se aplica a candidato já pertencente a quadro da corporação. Parágrafo 12. O disposto no inciso 5 do caput deste artigo não se aplica aos candidatos já aprovados ou classificados em concurso público realizado até a data de vigência desta lei. Parágrafo 13. A regra estabelecida no parágrafo 10 deste artigo não se aplica aos quadros de especialistas e de saúde. Parágrafo 14. O acesso inicial ao quadro de oficiais policiais militares, QOPM, e ao quadro de oficiais bombeiros militares, QOBM,
se dá na graduação de cadete, que após a conclusão e aprovação no curso de formação de oficiais, é declarado aspirante a oficial. Parágrafo 15. O acesso inicial aos quadros de oficiais de saúde e especialistas, QOS, se dá na graduação de aspirante a oficial. Parágrafo 16. O acesso inicial aos quadros de praças se dá na designação hierárquica de aluno-soldado. Parágrafo 17. Não pode ingressar na corporação e dela é demitido o candidato que tenha exercido atividades prejudiciais ou danosas à segurança pública ou à segurança nacional. Parágrafo 18. Os alunos dos cursos de formação são submetidos à investigação social de caráter eliminatório, podendo ser demitidos se não possuírem procedimento e idoneidade moral irrepreensíveis, nos termos do respectivo edital. Artigo 12. O exercício das funções militares é privativo do militar de carreira.